saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor. Deus tem colocado alguns dias no meu coração um tema para esse vídeo, que é o vídeo sobre oração, né? Porque a oração ela é muito importante para a vida do cristão. E para aqueles também que não são cristãos, assim, que não buscam muito ao Senhor, a oração ela é muito importante, porque a palavra de Deus diz que a oração mexe com o coração de Deus. A oração é a chave que comove o coração de Deus. Então, nessa manhã iremos falar sobre oração, para a honra e glória de Jesus. Então eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e ao vocês verem esse vídeo, eu creio que o Senhor vai falar aos corações de cada um, em nome de Jesus. E ao verem, que vocês possam compartilhar com aqueles que estão necessitando a palavra de oração também, em nome de Jesus. Então, nós temos aqui versículos que falam sobre oração. Diz assim: a oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com Deus, né? Se deixarmos de falar com um amigo, certamente com o tempo nos afastaremos, né? E o mesmo acontece no nosso relacionamento com Deus. Se nós deixamos de falar com o nosso amigo, a amizade não morre, mas a gente fica mais distante e às vezes a pessoa esquece até daquele amigo. E aí a palavra também diz que quando a gente deixa de orar, deixa de falar com o nosso melhor amigo, que é Deus, porque Ele deu o seu Filho para nós falarmos com Ele através do seu Filho amado. Ele amou tanto a gente que nos deu o nosso melhor amigo, né? O seu Filho amado Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E diz assim, a Bíblia nos diz que a oração de um justo é poderosa, tem eficácia e ela é uma das principais, glória a Deus, armas de todo aquele que crê. A oração é uma arma poderosa, né? E mexe com o nosso coração, fala aos nossos corações. Então, a oração ela está dividida em 3 partes, né? A oração de adoração é onde a gente glorifica, exalta, enaltece, enobrece o nome do Senhor, que é justo de toda adoração, de toda aceitação, né? E a segunda parte é de agradecimento, onde a gente agradece pelos livramentos, onde agradece pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E a terceira parte, louvado seja o santo nome do Senhor, é a de petição, onde a gente se quebranta perante ao Senhor e faz os nossos pedidos e Ele atende a oração de um justo. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus ouve a oração do servo ou da serva dele. E quando pedimos algo em oração ao Senhor, Ele se agrada. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando o invocar. Quando a gente invoca ao Senhor, Ele nos ouve. Louvado seja o santo nome do Senhor. Salmos 4, versículo 3. Ele diz também: descansa no Senhor e guarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Louvado seja Deus. Nem com aqueles que maquinam o mal. Salmos 37, versículo 7. Então a gente tem que aguardar com paciência no Senhor. Manda descansar. A gente tem que descansar no Senhor e aguardar por Ele. Louvado seja Deus, com paciência.
Que a gente não venha se aborrecer, ou ficar com raiva, ou triste com o sucesso das outras pessoas. Louvado seja Deus. Nem com aqueles que maquinam o mal. A gente tem que confiar no Senhor, porque Ele é maravilhoso e pode nos livrar de todo o mal. E no tempo certo, louvado seja Deus, através da oração, louvado seja o santo nome do Senhor, Ele responde. Porque é tudo no tempo do Senhor. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso. Louvado seja Deus, mas é no tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele faz tudo perfeitamente para que quando a gente receber a bênção do Senhor, a gente não venha reclamar, mas glorificar, exaltar e adorar o santo nome do Senhor eternamente. Aleluia, Jesus. E diz assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmos 65 e versículo 2. Não é? Louvado seja Deus. Aqui está relatando sobre Jesus. A ele vão todos os homens, louvado seja Deus, pois ele ouve as nossas orações. E irão todos os homens buscar o Senhor através da oração. Louvado seja Deus. E também aqui outro versículo, louvado seja Deus, está assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5 e 16. Se eu acalantasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, versículo 18. Então, quando eu guardo o pecado no meu coração, louvado seja o santo nome do Senhor, o Senhor não me ouve. Louvado seja Deus. Está lá o pecado encoberto, guardadinho. O Senhor sabe, mas Ele quer que a gente peça perdão através da oração, se arrependa, louvado seja o santo nome do Senhor, para que Ele venha nos ouvir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não é que Ele não possa nos ouvir quando a gente peca. Ele pode, mas Ele não atende à oração por causa do pecado. Glória a Deus. E aqui também um versículo bem maravilhoso, em Isaías 65 e 24, diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu o ouvirei. Que coisa maravilhosa, né? A gente não precisa nem clamar, louvado seja Deus, e nem falar, pois o Senhor já ouve o nosso pensamento, Ele ouve o nosso coração. Porque a palavra de Deus também diz assim: glorificado seja Deus, que só quem conhece o nosso coração e o nosso pensamento é Deus, porque Ele é onisciente. Louvado seja Deus. E Ele pode ouvir, mesmo antes de clamar e mesmo antes de falar. Ele já conhece os nossos corações, até mesmo antes de pensar. Ele já sabe o que a gente vai pensar. Glória a Deus. E diz aqui também Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: enquanto orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito repetir, louvado seja Deus, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Tá vendo? Igual falei naquela hora. E aqui é bem maravilhoso esse capítulo de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: que a gente não é para ficar repetindo a oração, como faziam os pagãos, louvado seja Deus. Não é por muito repetir que Deus vai ouvir a oração. Glorificado seja o santo nome do Senhor, porque Ele sabe de tudo, antes mesmo de pedirmos, louvado seja Deus. Mas basta orar, pedir e crer, porque se você pede em oração e fica repetindo aquela oração, é sinal de que você não creu na oração que você entregou ao Senhor. Glorificado seja Deus.
Aí aqui fala também, louvado seja Deus, sobre a oração que o Senhor nos ensinou, né? Mateus 6, do 7 e 8, não, Mateus 6, do 9 ao 13, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Porque assim foi como ele ensinou a orarmos diante dele para que o Senhor nos ouça. Foi um exemplo de oração aí. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, versículo 11. Deus, ele sendo nosso Pai, louvado seja o santo nome do Senhor, ele nos dá coisas boas, ele não quer nos dar coisas más. E ele diz assim, que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Ainda mais ele que é o nosso Deus. Ainda mais ele que é o nosso Pai, o nosso Deus superior. Louvado seja o santo nome do Senhor, o Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Ele, aí é que ele tem maravilhas, coisas maravilhosas para nos entregar. E eu digo até, oh, que tanta maravilha, Jesus. Aleluia. E agora vamos aqui, Mateus 7, versículos 7 e 8, que diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, versículos 7 e 8. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Mateus 21 e 22, capítulo 21 e versículo 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Tá vendo? O que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Louvado seja Deus. Basta crer, não duvidar, porque a dúvida não vem do Senhor. Louvado seja Deus, mas o crer vem dele. Quando a gente crê, a gente confia, a gente acredita. Louvado seja Deus. E Deus, ele é maravilhoso para cumprir com o que tem prometido a cada um de nós. E com o que temos pedido, se for de acordo com a vontade do Senhor. Glória a Deus. E eu farei o que vocês pedem, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus disse, né? O que a gente pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fará, para que o nome do Senhor seja glorificado no Filho, e o nome do Filho seja glorificado no Pai. João capítulo 14, louvado seja Deus, versículo 13 e 14. Glória a Deus. E diz mais aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Louvado seja Deus, pois tudo que a gente pedir em oração, crendo, já receberemos. Louvado seja Deus, porque assim acontecerá. Tem que crer, tem que crer. Louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E também fala aqui, Romanos 8, 26 e 27, fala assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos 8, versículo 26 e 27. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque ele é o nosso consolador. Louvado seja Deus, ele tem poder, louvado seja Deus, até de orar por nós, quando nós não conseguimos orar. Louvado seja Deus, o Senhor chega ali através do Espírito Santo, louvado seja o santo nome do Senhor, e intercede por nós, fala por nós, louvado seja Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, perante Deus que é o nosso Pai, glorificado seja Deus. Ele intercede, aleluia, e chega, e completa, e faz a obra, e tira o pesar, louvado seja Deus, dá alívio à alma, dá consolo ao coração, aleluia, louvado seja Deus, para a tua vida, minha irmã e meu irmão. Glória a Deus. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Louvado seja o santo nome do Senhor. Paulo dizendo ali, né? Que 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse dele. Louvado seja Deus. Mas ele me disse, o Senhor lhe disse, glória a Deus, minha graça é suficiente a você. Louvado seja Deus. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quando a gente está fraco, se sentindo fraquinho, a gente tem que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos que buscar o Senhor, temos que clamar a Ele, adorar a Ele, louvado seja Deus. Mas Ele disse, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Ele disse assim, que a graça dele bastaria. Não bastou somente para Paulo, mas para nós também. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque a graça do Senhor, graça, favor imerecido, é o favor que o Senhor Deus faz a cada um de nós através de seu Filho Jesus Cristo, glória a Deus, e não merecemos esse favor. A palavra graça quer dizer favor imerecido, favor que ninguém merece, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão cheio de amor, da sua misericórdia, que mesmo assim Ele atende as nossas orações, as nossas petições, sem que mereçamos receber dEle. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, glorificado seja o santo nome do Senhor. E diz mais aqui em Efésios 3, e versículo 20. Glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente aquele que é infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Louvado seja Deus. É maravilhoso. Ele faz o que nós não imaginamos, além do que pedimos e além do que pensamos. Louvado seja Deus. De acordo com o poder, louvado seja Deus, que atua em nós. O poder de Deus. Aleluia. E diz também, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplicas, tendo, louvado seja Deus, isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós temos que orar, louvado seja Deus, em espírito, ou seja, no coração, na mente, louvado seja Deus, intercedendo por todos os santos. Aqui os santos,
Louvado seja Deus, que a palavra fala, é os irmãos em Cristo. Glorificado seja o santo nome do Senhor. É aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, que negam a si mesmo. Louvado seja Deus, para agradar ao Senhor. Então nós temos que orar em espírito por essas pessoas. Nós temos que orar em espírito por esses irmãos, para que, louvado seja Deus, o favor do Senhor alcance a eles. Glorificado seja Deus. Efésios 6:18. Aleluia. E também diz aqui em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está vendo, Senhor, nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza que há no seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu amo Jesus. Oh, que tanta maravilha. Aleluia. E diz mais aqui, olha, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4 e 6. Nós não temos que ficar ansioso por nada, por coisa alguma, mas temos que, através da oração, louvado seja Deus, e pela ação de graça, apresentar os nossos pedidos ao nosso Senhor, ao nosso Deus maravilhoso. E 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orais sem cessar. Você pode até pensar, eu estou sem tempo de orar. Você está no carro dirigindo, está lá prestando atenção no trânsito, ou parou um instantezinho, tem vezes que o semáforo demora, que é uma beleza, a abrir, está lá orando, agradecendo a Deus e pedindo para Deus livrar de todos os males. Louvado seja Deus, para abençoar, glorificado seja Deus, cada pessoa em toda a face da terra, cada irmão também, para que o Senhor chegue com providência na vida de cada um. Louvado seja Deus, e na nossa também, porque devemos orar, ou seja, conversar com Deus, porque Ele se agrada, porque Ele é o nosso melhor amigo. Quando a gente conversa, senta um instante, aleluia, até mesmo deitado ou em pé, não importa, louvado seja Deus, mas temos que orar ao Senhor. Glória a Deus. E diz também, aqui em 1 Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Tá vendo, olha? Esse versículo é maravilhoso, porque tem gente que pensa que orar só é dentro do quarto, só Ele e Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, mas temos que orar por todos. Tá aqui os versículos provando e mostrando. E em todo lugar. Não é somente no nosso quarto, não. Louvado seja Deus. É no quarto, é na casa, em todo compartimento, louvado seja Deus. Andando nas ruas, dirigindo, na igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus quer que a gente ore em todo lugar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Está aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E está no Novo Testamento, viu? Não está no Antigo, não. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque tem gente que diz, não, só o que vale é o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ele é a continuação do Antigo. Deus, louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor, Ele não proibiu, aleluia, as coisas do Antigo Testamento, não. Só que agora a gente vive pela lei, não vive mais, vive pela graça, não vive mais pela lei, porque Jesus cumpriu a lei. Então o que era da lei fica na lei, louvado seja Deus. Mas o que é da graça, é da graça. Louvado seja o santo nome do Senhor. E diz mais assim, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Louvado seja Deus, que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4 e 16. Aleluia.
Agora aqui, Tiago 1, do 5 a 8. Capítulo 1, versículo 5 a 8. Diz também assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Se você duvida, louvado seja Deus, que Deus vai ouvir, louvado seja Deus, que Deus não faz, então Ele não fará. A Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara que se a gente tem, louvado seja Deus, falta de sabedoria, a gente tem que pedir a Deus e que dá todo o livramento de boa vontade, louvado seja Deus, e será concedida. E diz que a gente deve pedir com fé, aleluia, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento, louvado seja o santo nome do Senhor. Então temos que crer, sem duvidar, louvado seja o santo nome do Senhor, para todos sempre. Eu costumo dizer que a palavra de Deus diz assim, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer, monte, lança-te daqui aos mares, e ele será lançado. Eu não sei se minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Talvez seja até menor, talvez seja assim, da metade, da metade, da metade, da metade de um grão de mostarda. Mas a metade, da metade, da metade dessa metade, eu quero usar. Louvado seja o santo nome do Senhor, com fé. Louvado seja o santo nome do Senhor. Fé, uma palavrinha pequena, só 2 letras. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma palavra monossílaba. Glorificado seja Deus. De uma sílaba só. Mas tem grande poder e grande eficácia na vida daqueles que praticam essa palavra chamada fé. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E é através das orações que nós vencemos todas as coisas para a honra e glória de Jesus. Agora, louvado seja o santo nome do Senhor, eu vou entoar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus, falando de oração também. Aleluia. Glorificado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Nós temos que trabalhar e orar. Louvado seja Deus para que a seara do Senhor, louvado seja Deus, seja cheia, louvado seja Deus, de trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores.
E quem é aquele que vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, louvado seja Deus. Eu peço isso, Senhor, glorificado seja Deus, envia-me a mim, para que eu possa fazer a tua vontade, através da oração, glorificado seja Deus, e através do trabalho, que eu quero ganhar muitas almas para o teu santo reino. Obrigado, Jesus, e a paz do Senhor para todos, e que tenham, louvado seja Deus, a continuidade de vossas vidas, através da oração, da bênção, da graça, da misericórdia, louvado seja Deus, e do amor de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, e que o Espírito Santo venha vos encher dessa alegria, louvado seja Deus, que é conversar com o Senhor, que é orar, louvado seja Deus, ao Senhor. Amém.